Se você não fizer essas mobilidades para o seu antebraço, treinando ou não, você pode evoluir com uma epicondilite para o seu antebraço. Então, mesmo que você não treine, precisa colocar por conta da questão de celular, computador. Então vem comigo. A primeira coisa que você deve fazer é a liberação do antebraço. Então essa parte dos flexores. Principalmente quando você está na musculação e também quando fica muito tempo no celular, você tende a fazer mais a pronação e a flexão. Automaticamente essa região fica mais rígida. Então já vamos começar usando a barra do supino, tá? Para você abraçar o dedo polegar e fazer uma extensão do punho. Então veja aí, eu abraço o polegar e faço uma extensão do punho. Automaticamente agora eu vou deixar correr o meu antebraço para baixo e para cima, bem nesse meio do antebraço. Não faça isso em cima dessa parte óssea, ou seja, desse ossinho que fica aqui, que geralmente é onde as pessoas sentem a epicondilite medial. Você trava bem no meio do antebraço e corre para frente e para trás, fazendo uma força, ó, para baixo. 3 séries de 30 segundos, forçando bem, não vai ser gostoso. Na sequência, você vem para o alongamento do flexor. Então você coloca o dedo médio, faz uma rotação para frente e vem apoiando levemente, sentindo que vai alongando bem de novo essa parte dos flexores. Isso vai ajudar e muito a quebra da tensão desses músculos flexores e do pronador. Nesse de alongamento, 3 séries de 30 segundos também. Então, qual é a importância de você incluir essas liberações e esses alongamentos no seu antebraço? Com o decorrer do uso contínuo na rotina, seja no treinamento ou seja também nessa rotina de computador e escritório de uma maneira geral, nós utilizamos demais a nossa mão para poder executar diversas tarefas. Isso faz com que você tenha um recrutamento dessa musculatura do antebraço. E muitas pessoas não entendem que os músculos do antebraço é que fazem os movimentos da mão. Então, automaticamente, na musculação, na parte de treinamento, todos os exercícios praticamente nós temos uma pronação da mão. Então, pensa comigo, quando você vai fazer uma remada, você está em pronação. Quando você vai fazer um supino, você também segura em pronação. A pronação é quando a palma da mão está voltada para baixo. Isso faz com que num crônico de treinamento você tenha o encurtamento desse músculo flexor também e pronador, ou seja, o seu punho tende a ficar mais pronado e fletido. Automaticamente, essa tensão exagerada no longo prazo vai gerando uma pré-carga dessa musculatura lateral. Ou seja, você tem uma tensão da parte de dentro, mas a sua epicondilite pode apitar na parte de fora, por conta dessa musculatura ficar cada vez mais enfraquecida. Então é muito importante sim você manter sempre um bom alongamento dessa musculatura flexora. Isso vai prevenir a epicondilite lateral e também a medial. Por conta do excesso da tensão, você também pode gerar um início de inflamação dessa inserção, onde o músculo se liga no osso. Eu tô vendo aqui que você ainda não deixou o seu like e não se inscreveu no canal, e isso pode te trazer uma epicondilite também. Vamos agora para o terceiro exercício, que é muito importante, que é o alongamento desse músculo, que é o braquiorradial. O músculo braquiorradial, ele tem uma capacidade de flexionar, né? De dobrar o cotovelo tremenda. E a gente usa ele demais na rotina. Seja para colocar uma panela no fogão, ou seja para fazer uma puxada com mais carga. Ou seja, essa musculatura, ela tende a travar praticamente que constante. Então você tem que ficar no enxuga-gelo para não gerar uma inflamação dessa musculatura, porque uma vez que ela estiver bem inflamada, você vai perceber que a força da mão vai praticamente não existir mais. Então, como que você faz? Abraça o polegar, só que agora você vai fazer um desvio para a linha do dedinho. Então, abraça o polegar e desvia para fora, fazendo esse alongamento. Você vai até sentir um certo alongamento do polegar. E aí você apoia a mão, seja no espaldar ou na gaiola, e curva o seu corpo para o outro lado, justamente para poder alongar esse braquiorradial e também o bíceps.
pode fazer 3 séries de 30 segundos sempre antes dos treinos de bíceps e de costas. Agora esse quarto exercício, ele é a autoliberação do braquiorradial. Então, de novo, você vai fazer o abraçar do polegar com um desvio para o dedinho, alongando essa porção do polegar. E aí você vai estabilizar a barra do supino e vai apoiar bem nesse centro aqui, ó, do braquiorradial, que é o nome desse músculo que fica aqui em cima. Então você trava bem no meio do músculo e oscila curtinho para cima e para baixo, 3 séries de 30 segundos dessa maneira, ó. Você tem que perceber que é uma dor, mas é uma dor que ela melhora. Então você pode sentir uma dor de 0 a 10, vamos classificar até no máximo 5. Se doer mais que 5, você reduz a intensidade do apertar. Se doer menos, você pode tentar aumentar. E a tendência é que ela caia, é uma dor que deve cair, porque isso vai relaxar essa musculatura e logo depois você vai perceber que o treinamento vai ser mais funcional. Espero que essas dicas tenham te ajudado a livrar essas tensões do seu antebraço e que também você consiga prevenir de uma epicondilite. Aqui no canal temos outros vídeos também com dica de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal.